Graças a Deus que a misericórdia, que a compaixão do Espírito de Deus venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Sim, que a sombra do Altíssimo venha cobri-los de tal forma que você não tenha tempo para pensar em coisas vãs, fúteis e vãos, coisas que vêm denegrir a sua reputação, o seu caráter. A sombra do Senhor venha guiá-lo por todos os dias da sua vida, porque essa é a vontade de Deus para você. Da mesma forma como a nuvem de fumaça guiava o povo de Israel pelo deserto durante o dia, e à noite uma coluna de fogo guiava o povo de Israel, assim também o Espírito do Senhor quer guiar você e fazer de você uma fonte, um instrumento nas suas mãos. Que o poder do alto envolva você e suas dúvidas, medos, preocupações, ansiedades, fraquezas, tudo seja arrancado agora e você seja livre. Em o nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, nós estamos falando sobre a fé de Abraão. Abraão sacrificou terra, parentela, casa de seu pai. Ele renunciou tudo. Seu patrimônio familiar, econômico, seu conforto material, tudo ele renunciou para obedecer a palavra de Deus. Agora, eu sei que para se obedecer à palavra de Deus, é preciso sacrificar o eu, o nosso ego. É preciso ser disciplinado. Mas aí vem aquela questão. Bispo, eu quero obedecer. Eu tento obedecer. E eu determino até obedecer, mas chega na hora, eu não tenho forças. Eu acabo me inclinando, me sujeitando à vontade da carne. Eu acabo desobedecendo. Não sei, mas parece que uma força me controla naquele momento e eu fracasso. O que eu faço? Como é que eu reajo? Porque Deus tem visto o meu esforço para obedecê-lo, mas eu não tenho conseguido. Abraão conseguiu obedecer. Isaac conseguiu obedecer. E Israel, depois que ele teve a sua luta com Deus, que ele se transformou, deixou de ser Jacó para ser Israel, ele também venceu. Ele conseguiu obedecer. Moisés obedeceu. É claro que nenhum deles foi perfeito. Nenhum homem de Deus é perfeito. Mas o que está em questão é o esforço sobrenatural que cada um faz para obedecer a palavra de Deus. E é por isso, amiga e amigo ouvinte, quando uma pessoa tem a intenção de obedecer, quer obedecer, se esforça, luta, sacrifica para obedecer, e mesmo assim ela fracassa, então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem
e dá força para aquela criatura conseguir. E essa é a necessidade, essa é a razão do porquê Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Poder para vencer não apenas o diabo, mas também, sobretudo, para vencer a si próprio, vencer a sua vontade, vencer o seu eu, vencer o seu egoísmo, vencer os seus sentimentos. O seu coração não quer perdoar, mas a sua mente quer perdoar. Na sua mente, você diz: não, eu quero obedecer. O coração diz: não, eu não quero obedecer. Eu odeio fulana, fulano. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, o apóstolo Paulo também teve esse tipo de problema. Veja que era o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele diz aqui, eu queria ler para você na Bíblia Fiel, lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Preste atenção que ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Você vê que o apóstolo Paulo tinha esse conflito interior, tinha essa guerra interior entre a sua mente, o seu intelecto e o seu coração. E ele continua dizendo: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e aqui eu entendo como coração, porque não é a carne, o nosso corpo físico, ele está falando do coração, porque o corpo físico é um corpo físico, ele segue e obedece o que manda, ou o coração ou o intelecto. Então a carne aqui não é a carne física, mas é o coração corrupto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, quer dizer, capacidade intelectual. Eu quero perdoar. Mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, o coração diz lá: não, eu não quero perdoar. Porque não faço o bem que quero, diz ele. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só que situação que o apóstolo se encontrava. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, no intelecto, do ponto de vista espiritual, o apóstolo tinha prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha, que guerreia contra a lei do meu entendimento. Quer dizer, a lei do meu entendimento, a lei do intelecto, da razão, da inteligência.
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Olha só. Veja como Paulo sofria. Miserável homem que sou, que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Veja que ele está dizendo aqui, em outras palavras, que com a inteligência, com o intelecto, na cabeça dele, ele servia a lei, a palavra de Deus. Não, eu obedeço a palavra de Deus. Eu me submeto à palavra de Deus. Ó Deus, eu perdoo fulana, fulano. Eu quero obedecer e obedeço a tua palavra. Na minha cabeça, eu tenho o direito de escolher de obedecer ou não obedecer, de perdoar ou não perdoar. Mas no meu coração, como é que eu controlo o meu coração? Eu não tenho como controlar o meu coração. Como é que eu vou controlar o sentimento meu? Eu não posso ser fingido dizer que eu perdoo no coração quando eu não perdoo. Porque o meu coração é incontrolável. Todo mundo sabe disso. Por que o coração é incontrolável? Porque ele é a carne. Ele é carne. Ele é carnal. Ele é desesperadamente corrupto e enganador, o coração. Ele serve ao pecado, à lei do pecado, à lei do sentimento. Então, como é que você fica nessa situação? Você diz assim, poxa, como é que Paulo resolveu esse problema? E eu vou dizer para você, como é que eu resolveria esse problema? Como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema da seguinte forma. Ainda que o meu coração queira se sujeitar ao pecado, tem esse desejo enorme de não perdoar, mas na minha mente eu digo, não, peraí, eu não quero saber do meu coração, eu não quero saber o que ele está falando, o sentimento dele, não me interessa, eu vou dar atenção à minha mente, o meu intelecto, a minha inteligência, eu vou obedecer, porque eu sei que quando eu obedeço, eu estou agindo à fé. Quando eu não obedeço, eu não estou agindo à fé. Porque a obediência é disciplina. E quando eu determino, faço a opção de seguir a palavra de Jesus, que disse, perdoai, e eu digo, ó, meu Deus, eu perdoo. Eu perdoo fulano, beltrano, cicrano, porque isso está no meu querer. Eu tenho esse poder de querer perdoar, de perdoar, como também tenho o poder de não perdoar. Na minha mente eu tenho esse poder. Na minha mente eu tenho o poder de dizer sim ou não. Ainda que no meu coração eu não tenha esse poder. Porque o coração é um antro de pecado, de engano, de corrupção. Então, como eu não sou burro, eu não sou super inteligente, mas eu não sou burro. Eu sou inteligente, eu tenho uma inteligência, eu tenho um intelecto. Eu sei em quem tenho crido. E como eu creio na palavra de Deus, eu vou dizer, não, eu vou fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu vou seguir a receita. Jesus disse perdoai, se ele disse perdoai, é porque eu tenho capacidade de perdoar. Essa é a realidade. Então eu vou perdoar, está perdoado fulano. Se o meu coração gosta ou não gosta, se o meu coração sente bem ou sente mal, eu não quero nem saber. É isso que faz a diferença entre a fé sentimental e a fé racional, a fé inteligente. Quando você
entende, você se submete à palavra de Deus, independentemente do que o coração diz ou deixa de dizer. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? É isso que eu quero que você compreenda. Se você agir pelo coração, nunca você vai servir a Deus, nunca você vai se submeter a Ele, nunca você vai obedecer, nunca você vai ser disciplinado, nunca, jamais, em tempo algum, você será sempre rebelde. Mas, se você seguir a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar e dizer, não, eu vou obedecer, independentemente do que eu sinto ou deixo de sentir. Aí você vai ver que você vai agradar a Deus e vai tomar posse daquilo que é impossível. A sua fé vai ter razão de ser. A sua fé vai funcionar, porque você vai agir de acordo com o seu intelecto, não de acordo com o seu coração. E é isso que você deve praticar. Então, eu sei da luta que você sente para obedecer a palavra de Deus. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, aí já não é mais difícil, porque o Espírito Santo nos dá condições para obedecer. Ele é Espírito e ele, da forma como guiou Jesus, da forma como fê-lo vencer o diabo e até a morte, ele também nos faz vencer o diabo, o mundo e até a morte. Por quê? Porque nós trabalhamos de acordo com a mente do Senhor Jesus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Se você esperar sentir para obedecer a palavra de Deus, você nunca vai obedecer. Se você esperar sentir para fazer alguma coisa que você tem que fazer, você nunca vai fazer isso. Porque o coração, que é um antro, que é a fonte dos sentimentos, ele sempre vai contrariar você. Sempre ele vai contrariar Deus. Essa é a realidade. Sempre vai contrariar Deus, melhor dizendo. Então, se você esperar sentir vontade para jejuar, você nunca vai jejuar. Se você procurar sentir vontade para fazer o jejum de Daniel, você nunca vai fazer. Se você esperar sentir vontade para ir na igreja, você nunca vai na igreja. Porque a vontade, esse sentimento que tem controlado o ser humano, é corrupto, ele é mau, é perverso, ele é cruel. Ele sempre vai contrariar a vontade de Deus. A vontade da carne, quer dizer, a vontade do coração, sempre é contrária à vontade de Deus. Sempre, sempre. Toda vez que o seu coração dizer vai, pode ter certeza que você não deve ir. Toda vez que o coração disser para você, não vai, é porque é a vontade de Deus que você vá. Você já reparou uma coisa? Que eu acho que você já deve ter tido essa experiência, que eu já tive. Claro, todos nós tivemos essa experiência. Já se deu conta de que uma vez você sentiu assim um desânimo para fazer alguma coisa que você tinha que fazer? Por exemplo, eu lembro que às vezes dava aquele desânimo para ir na igreja. Puxa, não estou com vontade hoje, estou com vontade de ficar em casa. Aquela preguicinha, sabe aquela preguicinha? O seu coração dizendo, fica em casa mais um pouquinho, não vai hoje não, espera mais um pouquinho. Você já sentiu isso? Aí você diz, não, eu não vou, eu vou lá, eu vou assim mesmo. Aí você, mesmo contrariando a sua vontade, contrariando o seu coração, você aos trancos e barrancos chegou na igreja.
E olha que aquela reunião foi só para você. Foi a melhor reunião da sua vida. Já reparou isso? Quantas vezes isso aconteceu com você? É muito legal. Por quê? Porque Deus até permite que nós vivenciemos essa luta, esse conflito interior entre a voz do coração e a voz da razão. Justamente para a gente escolher o que temos que fazer, que é o certo. O que temos que fazer, que é o certo. E olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse é um fato, essa é uma realidade. Sempre que o coração sentir alguma coisa, vá contra ele. Faça exatamente o oposto. Porque o que ele está sentindo não é de Deus. É como o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala assim, ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende, me segura debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, Paulo tinha esse tipo de problema, mas ele prevaleceu porque ele pensou, raciocinou, ele usou a cabeça, ele não usou os membros, ele não usou o coração, ele não usou os sentimentos, ele não usou a vontade, ele não usou os apelos da carne. Então, você vai ver agora, vai ouvir agora testemunhos de pessoas que foram transformadas porque contrariaram o seu coração. Quando elas estavam seguindo o coração, elas eram vazias, eram tristes, profundamente tristes. E aí, por causa desse vazio, dessa tristeza, elas procuravam baladas, bebida, drogas, elas procuravam companhias indesejáveis, inimigas. Elas faziam aquilo que o coração pedia. Não, me dá bebida aí, me dá uma bebida aí. Ou me dá uma droga aí. Não, eu quero ouvir uma música para frente e tal. E isso é o que o coração delas pedia, para encharcá-lo de sentimentos que faziam ela sentir bem apenas durante uns momentos, algumas horas. Depois voltava aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza. Você vai ouvi-las falar. Sempre falam a mesma coisa. Ó, bispo, eu tinha uma tristeza enorme, eu tinha um vazio, uma coisa inexplicável. Vamos ouvi-las, você vai entender melhor. Meu nome é Marcela, eu tenho 25 anos. Eu era uma pessoa que era muito vazia, eu era extremamente nervosa, assim, de pessoas íntimas minhas não me suportarem do meu lado. Quem me via, se eu não brigasse, eu sempre estava de cara amarrada, cara fechada. Tudo por conta de um medo que eu tinha, eu não conseguia nem mesmo dormir sozinha com 18 anos de idade. Então, assim, o vazio, eu podia ter tudo fisicamente que eu quisesse, eu poderia alcançar, mas nada daquilo ali me fazia algum sentido. Eu olhava sempre para o céu e eu perguntava se Deus existia, porque eu não tinha respostas para eu ter nascido. Eu procurava sentido para a vida e não encontrava. Então, eu me envolvia com bebidas, com várias, assim, com namoro, tudo achando que a minha felicidade estava nas pessoas. E quando eu estava em um relacionamento que eu achava que ali ia ser a pessoa que ia me casar, que ali eu ia ser feliz para a vida toda, do nada, acabou. Então eu lembrava de tudo que minha mãe já era da fé, ela me falava. E eu que tinha eu tinha um repúdio muito grande pela minha mãe.
Então a primeira pessoa que eu liguei foi ela. E ali eu falei, ou Deus existe, ou Ele tira a minha vida. Porque com 18 anos eu não tinha sentido para viver. Além de eu ligar que eu falei com a minha mãe, como eu estava em outro estado, eu falei, tia, pode marcar que na segunda-feira eu vou para a igreja com a senhora. Eu não sabia nem que dia iria ser de reunião de segunda-feira, só que iria chegar na igreja. Vindo para a igreja às quartas e aos domingos, eu pude perceber que não era o problema que eu precisava resolver, o problema externo, era o problema interior. Porque se eu precisasse das pessoas para preencher, eu tinha familiares ao meu lado, mas aquilo não era suficiente. Então eu ouvi falar que existia o Espírito Santo, que iria preencher o meu vazio, tudo que eu sentia, tudo que eu vivia, o que eu pensava, que eu não acreditava nem mesmo em mim, que eu achava que eu não tinha potencial para nada. Ali quando eu vi falar que ele, ao entrar em mim, eu teria paz, coisa que eu nunca tive, eu teria uma alegria sem precisar beber, sem precisar estar em festa, eu falei, é isso que eu quero. Então ali eu botei de lado o problema, a qual eu fui para a igreja por conta do problema sentimental, e ali eu falei assim, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser totalmente diferente, não importa o que eu tiver que fazer, o que mandarem fazer, eu vou fazer. E nessa busca pelo Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Então, durante o jejum de Daniel, eu me desliguei totalmente do mundo. Eu comecei a ler mais a Bíblia, a jejuar, a acordar nas madrugadas. E tem uma literatura do bispo que ali, juntamente com a Bíblia, foi onde despertou, que era chamado a Nova Criatura. Então ali, a cada capítulo que eu lia, eu começava a me analisar. Eu entendi que para eu receber o Espírito Santo, eu precisava perdoar. Ainda que me ofendesse, mas eu precisava perdoar. Então eu comecei a perdoar até mesmo familiares, pedir perdão pelas coisas que eu tinha feito, que aparentemente era até normal, mas não era. Então Deus começou a me mostrar o que era errado. Eu comecei a abandonar. Então eu comecei a abrir mão das minhas vaidades, abrir mão daquilo que eu tinha como meu mundo. Porque eu queria literalmente, eu não aguentava mais ser eu. Era como tinha aquele título. O que me chamou a atenção foi nova criatura. Eu queria ser nova criatura. Eu queria largar de ser a Marcela para ser uma filha de Deus, não uma criatura de Deus. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi na reunião de domingo, foi o último dia, e ali eu falei, meu Deus, está meu tudo. Tudo que eu pude fazer até aqui, o impossível eu já coloquei no altar. Então quando eu, de uma vez por toda, eu me abri, já tinha as atitudes, mas eu lancei 100% o pensamento, botei as dúvidas, tudo no altar, naquele domingo, imediatamente veio uma alegria, um gozo na alma, uma certeza que Deus era meu Pai. E o pastor sempre falava, quando você tem o Espírito Santo, no outro dia, até quando você levanta, você já vai ser diferente. Eu que levantava já brigando com a vida. No outro dia eu já levantei com outro ar. Eu olhava para o céu e falava assim, meu Deus, o Senhor é meu Pai que criou tudo isso, o Senhor está comigo. Então, vinha problema, vem, mas Ele é comigo, aquilo basta. Que antes a minha boca, eu só abria a boca para falar palavrões, para brigar, parecia até quem olhava e falava assim, essa menina aqui não quero estar perto, tão negativa que eu era. Hoje não, as pessoas têm prazer de estar do meu lado. Só de eu chegar perto delas, ela pode estar triste, mas é uma alegria tão grande que contagia as pessoas, porque eu tenho paz. Quando eu abro a minha boca, não é para falar coisas ruins, é para falar coisas boas. Porque dentro de mim tá a melhor coisa que existe, que é o Espírito Santo. Então, a pessoa que eu, nesse mundo, as que eu mais odiava era a minha mãe. Hoje eu me dou super bem com a minha mãe. O que era uma pessoa nervosa, eu não sou nervosa. Muitas vezes eu vivo até mesmo na tristeza, eu falo, gente, bora sorrir, que não vale a pena chorar. Então, eu tenho dentro de mim hoje uma confiança que eu não tinha antes. Então, isso é algo que só mesmo o Espírito Santo pode dar. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Marcelo, eu tenho 20 anos.
A minha vida antes de receber o Espírito Santo, podemos considerar que era uma vida de altos e baixos. Eu tive a melhor educação que você possa imaginar, eu tive do bom e do melhor, porém eu não valorizava isso. Eu era um jovem muito nervoso, eu sentia um vazio tão grande dentro de mim que eu queria chamar a atenção dos meus pais de um jeito, só que eu chamava de um jeito errado. Então eu brigava muito com eles, eu não tolerava eles, eu era um jovem muito nervoso. Todo lugar que eu ia eu arranjava uma briga, até mesmo dentro da família. Eu era um jovem muito briguento, sempre fui muito briguento. Eu vivia de momentos, então esses momentos me davam prazer, eu de uma certa forma ficava feliz, mas só durante esse tempo. Quando eu chegava em casa, colocava minha cabeça para dormir, eu não dormia. Então eu ouvia barulho, eu tinha muito problema de consciência, eu sentia minha consciência pesada. Eu tinha consciência que eu estava fazendo tudo errado, porém eu fingia que estava bem. E então aqueles momentos para mim pareciam um paraíso, mas quando eu chegava em casa, meu mundo desabava, chorava muito, tinha muita angústia. Eu tinha muita culpa, eu era muito vazio, eu era muito nervoso, um sentimento de raiva, qualquer coisa assim. Quando me contrariavam, eu sentia uma raiva absurda, vontade de extravasar. Muitas vezes eu extravasava. Era difícil eu conseguir me conter, aquela raiva. Então eu causava um problema com quem quer que fosse, sendo mãe, sendo pai, sendo tia. Eu queria era causar problema. Eu tinha uma máscara, porque os meus pais sabiam que eu aprontava, porque eles tinham queixa de mim, reclamação de mim todo o tempo. Porém, eles não sabiam, ao fato, o mais profundo da coisa, eles não sabiam realmente quem era o Marcelo. E quando eles descobriram, foi terrível, eles choraram muito. Meu pai é uma pessoa séria, então ele não costuma chorar. E eu vi ele desabando, minha mãe desabando de choro, que eles falaram pra mim, você é uma vergonha, a gente tem vergonha de você. Você é como se fosse a ovelha negra da casa. Esse dia aí eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação, não dá mais para continuar assim. Foi quando, de fato, eu resolvi mudar. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu escutava muito falar sobre o Espírito Santo. Eu não entendia a verdadeira importância ainda, mas eu escutava falar. Então eu comecei a entender que aquele vazio que eu sentia, que eu só ia conseguir preencher aquele vazio de fato quando eu tivesse um verdadeiro encontro com Deus, quando eu fosse batizado com o Espírito Santo. Então eu comecei a valorizar aquilo, eu comecei a participar, porque o nome próprio já diz, Espírito Santo, então ele é santo. Então eu comecei a abrir mão de coisas que me afastavam, e nesse período de busca do Espírito Santo eu participei do jejum de Daniel. Nesse jejum eu deixei de lado todas as informações seculares, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me aprofundar de fato na fé, para receber o Espírito Santo. Eu comecei a fazer coisas que antigamente eu não fazia. E haviam coisas que eu não conseguia me desprender de fato, que eram alguns relacionamentos que eu tinha, algumas amizades, algumas coisas eu não conseguia deixar de lado. Eu tive que sacrificar, eu tive que abrir mão de fato daquilo para conseguir receber o Espírito Santo. Foi quando um dia que eu fui finalmente batizado com o Espírito Santo. Nesse dia, foi o dia mais marcante da minha vida, digamos assim. Nesse dia, enquanto eu buscava, veio uma paz absurda, uma alegria que é indescritível. Só mesmo quem sente pode descrever. E o principal do recebimento do Espírito Santo foi a certeza. Essa certeza que nada te abala. Pode vir um furacão que você vai continuar com essa certeza, e essa certeza dentro de você, ela não sai por nada. O Marcelo de hoje é como se eu tivesse dado uma guinada de 180 graus na minha vida. Antigamente eu causava conflitos onde eu ia, eu causava brigas. Hoje eu trago uma visão totalmente diferente. As pessoas não entendem, as pessoas falam, nossa, como você mudou, como é que pode? Como é que é possível você ter mudado? Você não era assim, a gente não entende, é impossível você ser diferente. Não, o que aconteceu? Hoje o Marcelo, ele é totalmente do avesso daquele Marcelo antigo. E tudo isso aconteceu após eu ter recebido o Espírito Santo, tendo praticado tudo que eu aprendi no jejum de Daniel. A Marcela, engraçado, né? O testemunho da Marcela foi o primeiro. E o segundo foi o do Marcelo. Mas a Marcela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, toda manhã, quando eu me levantava, eu brigava com a vida. Eu era briguenta. Assim como o Marcelo também era briguento, a Marcela, brigava com a vida. O Marcelo brigava com as pessoas, era briguento, mas a Marcela brigava com a vida.
E a verdade é o seguinte, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela briga com tudo, ou seja com a vida, seja com as pessoas, ela é nervosa, ela é triste, ela é abatida, ela é uma pessoa depressiva. Duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo seja depressiva. Eu duvido. Olha, se depender das pessoas que são batizadas com o Espírito Santo para terem clientes, os médicos que trabalham na psicologia, na psiquiatria, eles vão passar fome. Por quê? Porque quem é batizado com o Espírito Santo não tem depressão. Literalmente não tem depressão nenhuma, não tem tristeza, angústia, não tem vazio, não tem nada disso. Quem recebe o Espírito de Deus recebe alegria, uma vida nova. Como a Marcela disse, eu fui uma pessoa nova, nasci de novo, eu fui uma outra pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa. E a mesma coisa aconteceu com o Marcelo. Você que está me ouvindo, que é triste, que é uma pessoa depressiva, que é uma pessoa vazia, você usa drogas para acalmar o seu vazio, para preencher o seu vazio, você vai para baladas, você faz o que não presta para tentar neutralizar essa tristeza que há aí dentro de você. Minha amiga, meu amigo, quando você recebeu o Espírito Santo, já era sua tristeza, já era sua angústia, já era essa depressão, já era tudo isso. Você se transformará numa nova criatura, uma pessoa novinha em folha. Você não quer começar tudo de novo? Você não tem interesse em começar tudo de novo? Hein? Quantas pessoas estão me ouvindo agora e dizem, realmente, se eu pudesse, eu ia começar tudo do zero, ia zerar todo o meu passado e começar tudo de novo para não fazer as mesmas besteiras que eu tenho feito até aqui. Não é verdade? Então, o Espírito Santo é a solução. E quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Então, todos nós estaremos excluindo as informações seculares, estaremos excluindo as amizades seculares, nós estaremos excluindo as conversas fiadas, nós estaremos excluindo tudo o que impede a nossa mente de estar em contato com Deus. Nós vamos manter o nosso pensamento em Jerusalém. Nós vamos manter o nosso pensamento no altar. Nós vamos manter o nosso pensamento nas coisas de Deus. E é por isso que as pessoas devem assinar o univerparacrer.com para usar essa plataforma que só tem informações espirituais, inclusive reuniões ao vivo, diretamente do Templo de Salomão. Tá bom? Então, vamos começar esse jejum de Daniel. Durante 21 dias, a exemplo de Daniel, estaremos buscando apenas as coisas de Deus. Tá bom? Você vai fazer o seu sacrifício, vai abrir mão de tudo, de toda a informação que não tem nada a ver com a fé, para ficar firme com o pensamento em Jerusalém e receber o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus.